Sou oradora e escritora espírita há mais ou menos 6 anos, embora evangelizada desde os 9, né? Então é a primeira vez que estou num centro espírita de Juazeiro pela internet, né? E agradeço desde já o merecido convite. Recebam meu abraço fraternal, se sintam envolvidos nas vibrações de paz. Estamos geograficamente separados, mas psiquicamente juntos, para que possamos refletir hoje sobre a atualidade do sofrimento psíquico. Então, para começar, eu recorri ao Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições. Contudo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus. Quando Jesus nos advertiu sobre as vicissitudes terrenas, ele coloca uma reflexão para que nós possamos cogitar que as vicissitudes não são necessariamente punição ou castigo de um Deus de infinita bondade, infinita misericórdia para com os seus filhos tão bem amados, mas são as provas e expiações necessárias para o burilamento de nós enquanto espíritos imortais. Nós precisamos passar pela irmã dor, como chamava São Francisco de Assis, com o objetivo de que nós, enquanto luzes divinas, possamos fazer brilhá-la e não permaneçamos como um rascunho imperfeito, como um esboço mal feito, mas sejamos uma obra bem acabada. Testifiquemos o Evangelho e sejamos nós o Evangelho vivo. A atualidade do sofrimento psíquico, ela apresenta muitos meandros. Se antigamente, na época de Jesus, na Galileia daqueles primeiros tempos do cristianismo, nós víamos as pessoas muito simples, carecentes de tudo, de necessidades materiais, carecentes de consolo, de amparo, que passavam fome, viviam o expróbrio, pobreza, a miséria, tinham o seu corpo cheio de chagas e buscavam Jesus para as curas. A gente também tinha, desde aquela época, os infortúnios ocultos, aqueles flagelos emocionais que estão na ordem do intangível, mas que nem por isso não deixam de ser causa de profundo sofrimento. Transportando-nos daquela Galileia dos primeiros tempos para o século XXI, o que mudou, meus amigos? O ser humano vem tentando evoluir de uma forma muito dolorosa e lenta. Não obstante, todo o esforço que nós fazemos para a nossa transformação moral é absolutamente válido. Mas a nossa sociedade contemporânea pensa a cura para o sofrimento como a eliminação de todo o mal-estar, de toda a angústia de viver. E às vezes a gente ouve muito das pessoas, mas eu acho que eu só vou conseguir ser feliz quando eu eliminar todas as minhas aflições. Eu só vou conseguir construir a paz quando não tiver mais nenhum clima de guerra na Terra. A gente não está definitivamente entendendo a mensagem do Cristo. A mensagem transformadora provocará choro, ranger de dentes, guerras, discussões, desavenças, separações. Não é que Jesus veio para a desordem, ele veio para a reestruturação. E como Kardec diz no seu célebre texto, Os Tempos São Chegados, na obra A Gênese, a gente precisa entender que uma transformação moral como a nossa sociedade exige, não se fará de uma forma branda e pacífica. Porque é do interior das criaturas que vem essa efervescência, que estão materializados nos terremotos, nos cataclismas, nas pandemias, nas guerras e nos rumores de guerras. Se nós praticamos essa violência do lado de fora, é porque intimamente nós permanecemos quase implodidos por conta de tanta violência e agressividade. Então a gente precisa entender que a cura para o sofrimento, primeiro,
necessariamente requer a implicação de nós, como espíritos imortais, na busca do bem-estar possível. E segundo, a gente precisa entender que a finalidade da dor é uma finalidade de burilamento dos nossos próprios espíritos. Então, na nossa atual sociedade, há uma espécie de pressuposto que o aparelho psíquico, né, a nossa psique, a nossa estrutura psicológica pode se libertar dos agrilhões e dos incômodos que por vezes ressurgem no nosso inconsciente, na figura dos sonhos perturbadores, naqueles complexos de culpa que às vezes nos atormentam, nos pensamentos obsessivos que por vezes nos perseguem, na ideação suicida. E aí a gente pode se livrar disso com um medicamento, falando de uma terapia medicamentosa exclusiva e quase sempre automedicada, ou seja, fora de um tratamento. A gente não é contra o medicamento, mas fora de um tratamento maior, mais integral, que passe por outras dimensões e que requeira que o sujeito faça a sua parte. Então a gente quer que alguém nos livre da dor, mas não necessariamente que nós participemos do processo de cura. Esquecendo que Jesus, todas as vezes que era abordado para esse fim, sempre devolvia a autonomia ao sujeito que ele interpelava. Que queres que eu faça? Que pensas que eu posso fazer? Né? E no final dava o crédito. Vai, tua fé te salvou. Não tornes a pecar. Ou seja, fazendo com que o sujeito refletisse sobre a sua autorresponsabilidade. Então a gente quer ser salvo, de preferência de uma forma rápida, que não custe esforço nosso, nem dinheiro, para nos servir para as finalidades de um ego, de uma personalidade soberana, ajustado às aspirações consumistas, esquecendo da nossa destinação espiritual. Para onde é que a gente vai desse jeito? Então o homem contemporâneo quer, grosso modo, eximir-se da sua responsabilidade de arcar com o destino das suas decisões, das suas próprias escolhas, do seu livre-arbítrio. Quer eliminar a inquietação que nos habita, ao invés de indagar o seu sentido. E não percebe que é justamente pela busca do sentido da vida, uma busca que vai durar essa e outras existências, é justamente por querer se ver livre disso que a vida se torna tão vazia e insignificante. Olhe como temas como vazio existencial, depressão, ansiedade, pânico têm tomado conta dos nossos discursos contemporâneos. Não é apenas o fato de querer entender aspectos psicológicos, é viver esse tipo de sofrimento. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é se assenhorear da nossa posição no mundo. Quem eu sou? Para além de Patrícia, antes de ser Patrícia, eu sou uma luz viva. Eu sou um espírito imortal que por ora habita essas vestes, encena essa personalidade. Mas eu sou mais do que isso. Não me restrinjo à minha profissão, não me restrinjo aos títulos que possuo, às coisas que tenho, nem à família onde estou reencarnada. Não obstante, esses laços consanguíneos são estruturantes para o meu psiquismo e para a minha vida enquanto espírito imortal, porque é um celeiro de experiências que eu não posso me livrar, porque a gente ouve isso na sociedade. Se você tem parentes tóxicos, livre-se deles. Você não precisa de ninguém para poder sobreviver. Que eu não posso me livrar à base da violência, para não repetir os velhos equívocos de experiências malogradas. Então, quando a gente fala de sofrimento, a gente precisa entender que o sofrimento é incomparável. A gente não pode, e eu ouço muito isso, comparar. Ah, mas depressão é besteira. Porque se você comparar com o sofrimento de uma asfixia de um infectado por Covid, que está num estágio avançado num hospital, que ainda não conseguiu vaga, que está com a sua frequência cardíaca caindo, depressão não é nada. A gente não pode fazer esse tipo de paralelo, porque a gente não está utilizando as mesmas bases. Não há sofrimento maior ou menor, todos são sofrimentos dignos, que precisam ser considerados e precisam
de recursos para que o ser consiga lidar com aquele sofrimento. Primeiro, porque nenhum ser humano sofre da mesma maneira. O apóstolo Paulo já nos dizia nas suas epístolas: eu tenho um espinho na carne, um espinho particular, um espinho invisível. Quantos outros tinham também os seus espinhos na carne de outras ordens, diferente da do apóstolo Paulo? Veja que desde o ano 35, por aquela época, depois de Cristo, o apóstolo Paulo já tinha esse profundo senso empático, de conhecimento espiritual, muito mais profundo do que muitos de nós, mesmo depois da revelação espírita pela codificação kardeciana. Então, não obstante possam haver causas comuns para o sofrimento, nenhum ser sofre da mesma maneira. E às vezes quem repudia, quem rechaça o sofrimento somos nós. Achamos que a gente está inventando coisa, que isso é coisa da nossa cabeça, como se por isso fosse algo de só menos importância, por ser algo psicológico. Então, ao longo do tempo, nós somos atravessados por diferentes culturas. E assim tem sido igualmente diversa a expressão do sofrimento humano. O sofrimento é uma experiência universal, que os filósofos, mesmo antes de Jesus, já falavam sobre isso. Mas ela é vivida de um modo estritamente singular. Então há de ser validada a experiência singular do sofrimento e a capacidade de ser transformada. Porque nós temos uma história e a gente sempre pode recontar essa história, que a gente chama de ressignificação dessa experiência de sofrimento. E aí, quando a gente fala agora sobre o contexto que nós estamos vivendo, o contexto da pandemia, há uma mensagem pelo Espírito Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, intitulada O Dever. Nessa mensagem, Lázaro vai dizer que Deus preferiu que os homens fossem submetidos em diferentes etapas das suas reencarnações ao mesmo flagelo de dor, para que eles não pudessem justificar a sua indiferença pelo outro, pelo desconhecimento ou ignorância das causas do sofrimento. Mais ou menos assim que ele nos diz. Então veja que estratégia interessante da divindade, quando nos coloca todos submetidos ao mesmo flagelo invisível, um vírus. Nós estamos quase há 400 dias em isolamento, distanciamento social, em algumas cidades lockdown. Passamos o mundo uma grave crise econômica, que particularmente nós sentimos de um modo ou de outro. Quase 12 milhões de casos infectados aqui no Brasil, 10% do valor do mundo, mais de 280 mil óbitos, 10% de todos os óbitos mundiais, uma média de 2.000 ou 3.000 mortes por dia e subindo. Mas antes do coronavírus, já vigoravam flagelos psíquicos muito mais cruéis. Joana de Ângeles tem uma obra na sua série psicológica intitulada Conflitos Existenciais. E capítulo a capítulo ela vai analisar o medo patológico, a culpa, a inibição, a inércia, a raiva, todos esses conflitos existenciais. Ela analisa a sua psicogênese. E incrivelmente, como a gente já esperaria, ela coloca a psicogênese no espírito imortal. Nós trazemos como herdeiros de nós mesmos inclinações, dívidas, necessidades de retratação, que vimos agora nessa existência para poder equacionar esses fatores emocionais. E qual é a terapêutica eficaz que Joana aponta em todos os 16 livros da sua série psicológica? Ela não foge da terapêutica. É apenas uma: viver o Evangelho de Jesus. Não há orientação mais precisa, mais eficaz, que consiga ir tão diretamente às causas do que essa. Então, para além de viver o Evangelho de Jesus, é lógico que nós temos terapêuticas muito respeitáveis e importantes,
principalmente quando a gente fala de somatizações, né? De degenerescências físicas, depauperamento do nosso organismo por influência do espírito imortal enfermo, doente, adoecido. Então a gente tem as terapêuticas médicas, psiquiátricas e aquelas orgânicas mais específicas, né? O médico de estômago, o médico de intestino, o neurologista e por aí vai. Temos as terapêuticas psicológicas, psicanalíticas, que é a minha área, dentre outras. Todas as terapias associadas, que a gente tem, por exemplo, terapêuticas energéticas muito respeitáveis, a terapêutica do passe magnético nas casas espíritas, terapias de desobsessão. Todos esses são recursos que, se utilizados de acordo com a filosofia moral do Cristo, levam o ser espiritual à verdadeira cura. Mas qual é a grande questão desse processo? É que o Evangelho requer engajamento. Ele chama, convoca a cada um de nós para que a gente participe desse processo, reavaliando o nosso comportamento, reavaliando os nossos pensamentos, as nossas intenções e logrando, mesmo que seja ao mínimo, esforço para que a gente possa vencer. Então, bem se vê que a proposta do Evangelho de Jesus, que é a resposta para o apaziguar e a cura do nosso sofrimento de diversas ordens, sobretudo o psíquico, é um remédio contínuo e constante que a gente precisa administrar em pequenas doses todos os dias, através das práticas já conhecidas, leituras edificantes, meditação sobre a proposta mais profunda daquilo que o Cristo veio nos trazer, a prática dos nossos atos na nossa vida presente, no limite das nossas possibilidades. Então, o sofrimento psíquico da atualidade traz alguns transtornos, enfermidades, como a depressão, ansiedade, pânico, melancolia, que são muitas vezes causados pelo desespero desse momento grave que nós estamos passando. E é justamente nesse momento grave que nós estamos passando que nós estamos testemunhando. Essa é a nossa cruz coletiva. Assim como os cristãos dos primeiros tempos eram presos por professar a fé e depois eram lançados vivos, né? Entre leões esfaimados que dilaceravam as suas carnes, os cristãos primitivos que viravam tochas vivas em meio da praça pública, na ostentação do Império Romano, para servir de exemplo para que ninguém professasse a fé cristã, o testemunho deles era esse. O nosso é ter paciência, perseverança na caridade, observar os nossos sentimentos mais íntimos e aproveitar o momento para a reforma necessária. E enquanto isso, nós estamos imersos nesse caldo de cultura convalescente, num tempo em que a gente precisa defender o óbvio, em que sensatez é um artigo raro na nossa sociedade. E a gente é convidado, mesmo com todos esses fatores de perturbação, a permanecer em paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Ele adiantou todos esses acontecimentos que haveriam de existir. Mateus capítulo 24, seu sermão escatológico. Mas a gente não tinha noção de como isso iria se desdobrar. Então, qual de nós, nesse momento, não sentimos o temor, não ficamos desanimados em algum momento, tristes por termos parentes em hospital, pessoas conhecidas que faleceram? Mas é agora o momento da gente provar que nós estamos vivendo conforme a imortalidade. Se a gente já abraçou a doutrina imortalista, se a gente acredita nas respostas dos imortais que foram dadas às questões de Kardec em O Livro dos Espíritos, se a gente estuda um evangelho escrito há mais de 2000 anos
por pescadores, cobradores de impostos que conviveram com o nosso Messias, se nós cremos na ressurreição dos mortos, se nós cremos no renascer pelo Espírito, por que a gente vai perder a nossa fé nesse momento em que a gente precisa atravessar sobranceiro e intimorato, entendendo que tudo passa e que a lei de destruição que está íncita em O Livro dos Espíritos é uma lei divina, não para derruir o que Deus ou os homens construíram, mas para transformar, a fim de que desses escombros possa renascer um mundo de regeneração. Então, meus amigos, o momento é um momento grave e que precisa mais do que nunca que a gente se responsabilize pelo vasto conhecimento que a gente já possui, pelo amor que nós dizemos dedicar a Jesus, para nos ajudar e nos manter na paz divina. O filósofo dinamarquês Kierkegaard, no século XIX, nos falava sobre a angústia. Ele diz que a angústia é constitutiva da nossa existência. É a disposição do nosso ânimo a um profundo mal-estar não nomeado. É aquela sensação de que a gente está sentindo alguma coisa estranha que a gente não consegue dizer o que é. Uma agonia. Ele dizia que a angústia, ele que era um filósofo existencialista, não deve ser evitada, elidida, mas é o caminho que aponta para novas condições e possibilidades. Veja que pensamento interessante e que tem tudo a ver com o pensamento espírita, porque é através do questionar-se o porquê da angústia que a gente passa a ter a oportunidade de saber, mas quem nós somos afinal, do que nós somos capazes mesmo em momentos de profundo sofrimento, fora das expectativas que depositam sobre nós. A gente começa a dar valor à importância do instante, do aqui e agora. Veja como nessa época de pandemia, a gente passou a dar valor a respirar, sem a ajuda de aparelhos. Uma coisa que para nós era banal. Dar valor a cada alimento, a cada refeição que a gente faz, porque a gente sabe e não desconhece que tem famílias passando miséria por conta desse grave momento e de dificuldades financeiras e econômicas que estamos atravessando. Dar valor ao dia que nasce e que a gente consegue abrir os olhos por mais uma oportunidade de viver no tempo presente. O espírito Joana de Ângeles, na obra Fonte de Luz, num capítulo chamado Diante da Angústia, vai comentar a teoria de Kierkegaard. E ela vai dizer: Kierkegaard estabeleceu que a ausência do sentido da vida conduz à angústia, como um vazio existencial. Essa conceituação abriu espaço para reformulações variadas na área de filosofia, facultando aos existencialistas a consequência da falta de objetivos essenciais. Então, os existencialistas vêm como precursores do espiritualismo, nicho maior dentro do qual o espiritismo se encaixa. O espiritualismo opõe-se ao materialismo, ou seja, coloca a perspectiva do além-vida. Então, os existencialistas foram os precursores para mostrar aos seres viventes que nós precisamos ter objetivos existenciais, se questionar todos os dias por que nós estamos aqui. Mas qual é o cenário atual? Nós vivemos num tempo em que nós somos obrigados a ser felizes, cercados de telas. Todas as formas de gratificação parecem apresentadas no nosso contexto sociocultural por algo consumista, ter que ter para ser feliz. Um imperativo de ser feliz, ser bem-sucedido, tanto que antes da pandemia a gente passava boa parte do nosso tempo fora de casa, né? Correndo atrás dos recursos financeiros para que a gente tivesse uma vida mais confortável. Uma sociedade configurada a partir da ciência e da tecnologia, regida por forças econômicas, intelectuais. Só que a gente percebeu agora, na pandemia, o quanto essa tecnologia nos serve para finalidades mais nobres. Se antes
dedicávamos mais tempo para navegar pelas redes a esmo, agora, principalmente dentro do movimento espírita, temos usado largamente a tecnologia para compartilhar essas reflexões sobre o Evangelho de Jesus e sobre como a gente pode ter mais esperança para continuar vivendo. Viu só como a tecnologia é neutra? E é a gente que dá bom ou mau uso a ela? Então parece que por conta dessa desvirtuação dos valores, por conta da gente inverter a ordem de prioridades que a pandemia nos levou a reavaliar, a gente estava perdendo os recursos internos da nossa estrutura psíquica para superar frustração, tolerar o contraditório. É bem verdade que na pandemia a gente tem realidades bem distintas. Pessoas que continuam, numa posição polarizada, rivalizadora, que tenta apresentar dissensões ao invés de buscar conciliações, viver a solidariedade. Mas nós que estamos dentro do movimento espírita, que temos a doutrina que nos dá todo esse suporte ético, moral, que nos consola, que nos sustenta, nos mostra o quanto de recursos internos nós temos para viver esse momento. Então, grosso modo, nós estamos de fato fragilizados emocionalmente. Temos um comportamento emocional inseguro, somos estimulados à competitividade, convidados a ver o nosso irmão como o nosso opositor. Mas, para além de tudo isso, a gente precisa dar uma pausa nas nossas reflexões para nos voltar para o ser imortal que nós somos. E ao lado disso, também o assédio espiritual, que acaba acentuando o sofrimento psíquico. Tanto o assédio espiritual mais indireto, daquelas pequenas insinuações que aparecem como clichês mentais, com uma influência obsessiva mais pertinaz. O espírito Joana de Ângeles vai dizer: o agente obsessivo transmite telepaticamente clichês de imagens aterradoras que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo. Essa última frase é a mais importante do trecho. Encontrando ressonância no inconsciente profundo. Isso significa que nós não somos coitados nem vítimas dos agentes obsessivos. Nesse momento, como nunca antes, a gente precisa dar muito mais valor àquilo que Jesus sempre nos advertiu: vigiai e orai. Um cego que se deixa ser guiado por outro cego, ambos caem num buraco. A questão da sintonia, a começar pelos nossos pensamentos, ela tem que ser o objeto dos nossos estudos e das nossas especulações hoje em dia. Precisamos cuidar da nossa casa mental. Jesus falava sobre as várias moradas na casa do Pai. E a nossa primeira morada é a nossa casa mental. É na nossa casa mental que nós construímos a psicosfera onde vivemos. O céu ou o inferno, para onde a gente vai, porque é o que a gente já vive, e como somos herdeiros de nós mesmos, carregaremos, independente do lugar para onde formos. Então, o nosso estado de consciência, que é sobre o qual nós temos pleno domínio, precisa constantemente estar sobre a nossa análise. Do inconsciente profundo vão ressurgir pensamentos perturbadores, porque tem a ver ainda com as nossas imperfeições morais. É isso que Joana quer dizer. As imperfeições morais do espírito imortal fazem uma conexão como se fosse o plugue e tomada, como diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, com os agentes obsessivos. Então a gente precisa ir nas causas, as causas do espírito imortal. Ou seja, aproveitar esses tempos para investir na nossa transformação moral, nos observar mais,
Nós que andávamos talvez tão esvaziados de idealismo, buscar agora novas formas de edificar esse sentido existencial. Diante da angústia, Joana de Ângeles nos adverte a reflexão dos valores que são desconsiderados, a introspecção sobre a oportunidade de despertamento para ser útil, o sentimento de fraternidade que deve ser despertado, todos contribuem positivamente para o tratamento libertador. Então veja, nós estamos diante de um momento essencial para o nosso cair em si. Assim como Saulo de Tarso às portas de Damasco, que cai do camelo na areia ardente de Damasco e percebe naquele momento o quanto ele esteve equivocado. A gente também está fazendo essa travessia no deserto das nossas almas. E quantas oportunidades a gente não tem de ser útil. Quando a gente não tiver nada a dar, diz Abigail na obra Paulo Estevão, a gente ainda tem o nosso coração a oferecer. Qual de nós está privado de fazer uma prece? Por aqueles que sofrem, por aqueles que têm se revezado diuturnamente para atender os doentes na linha de frente no enfrentamento do vírus? Qual de nós está privado de dar o mínimo que seja, que sobra dos nossos bolsos e falta nos bolsos dos nossos irmãos? Então, como lidar com o sofrimento? Primeiro, entender que todos nós nascemos na experiência humana para aprender a lidar com desafios, porque alguns de nós ainda temos aquela ideia totalmente falseada que dá para viver de uma forma plenamente feliz nesse nosso planeta. Essa felicidade integral ainda não é desse mundo. Precisamos aqui, com base nas dificuldades, desenvolver as virtudes que ainda nos faltam, que ainda estão em germe, em crisálida no nosso espírito imortal, que precisam do nosso trabalho para ser desenvolvidos, como, por exemplo, calma e resignação. Quer melhor ambiente para desenvolver calma e resignação do que um ambiente tumultuado que a gente está vivendo? É justamente nesse caldo de cultura enfervilhado que alguns de nós podemos passar a enxergar novas possibilidades para sermos os pacificadores, como o Cristo vai colocar no Sermão da Montanha. Ver a vida efêmera, a vida física, material, como ela é, mas um passaporte importantíssimo para que a gente possa alçar plenos voos rumo à eternidade. E sobre isso, no texto de Kardec, Suicídio e a Loucura, em O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma missão enfática, a calma e a resignação, para olhar os fatos da vida presente é esse elevar os olhos acima das situações da vida material que o Espiritismo nos favorece. Porque pela doutrina espírita, a gente tem a condição de soerguer-se em relação ao turbilhão que nós estamos vivendo, né? E essa confiança no futuro é o que confere ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Nossa finalidade é progredir sempre, encarando as coisas do mundo conforme, né, a coragem que Jesus nos preconiza, para que a gente possa vencer todas essas situações. E agora a gente vai passear brevemente sobre a raiz desses transtornos tão falados hoje da nossa sociedade, especialmente depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né, cuja raiz está inevitavelmente o medo, o desistir de ser, desistir do enfrentamento das dificuldades que nos são apresentadas como causas mais básicas pertencentes ao espírito imortal. O oposto da depressão não é a felicidade, como a maioria de nós pode pensar, mas a vitalidade. O ser deprimido é aquele que desiste de ser. Por isso é importante olhar a vida de modo mais profundo para descobrir e agarrar
razões para poder seguir. E é importante a gente também dizer que o fenômeno depressivo não é falta de Deus, falta de coragem, falta de fé, preguiça ou ingratidão. A resposta não é simples, porque nós, espíritos imortais, temos diversas dimensões. E entender essas dimensões é fundamental para que a gente possa entender tanto transtornos psicopatológicos quanto outros fenômenos, inclusive os fenômenos de ordem obsessiva ou exclusivamente orgânica. Nós temos um complexo humano. O complexo humano é a nossa dimensão física, ou seja, genética, biológica, o corpo de carne, né, no qual nós estamos imersos, que o espírito Emmanuel chama de escafandro, né, que a gente tem dificuldade para a gente se movimentar. A gente tem uma dimensão mental, psíquica, psicológica, emocional, né? E nessa dimensão a gente já tem uma certa complexidade de fenômenos, como a gente já falou, há conflitos existenciais que nessa existência, ou seja, nessa dimensão psicológica, apresenta predisposições para o desenvolvimento de alguns transtornos. Às vezes as ciências médicas e psicológicas não conseguem resolver essa charada, né? Digamos assim, por não entender como que uma pessoa, por não ter caracteres hereditários para desenvolver aquela doença, desenvolveu. Porque é herdeira de si mesmo, né? Porque tem um perispírito, um modelo organizador biológico, que foi molde para o seu organismo físico, né? Que é molde para o seu aparelhamento psíquico e que muitas vezes coloca fatores predisponentes aos vícios, às adicções. Quantas pessoas são submetidas ao mesmo agente viciante, né? Drogas, bebidas, fumo, jogo, sexo e outros, e não desenvolvem a adicção. Ou seja, a fonte de adicção ela é viciante, a pessoa pode estar exposta a isso, mas às vezes não tem fatores psíquicos predisponentes àquele desenvolvimento. Além disso, a gente tem uma dimensão social, cultural, moral, que também influencia nesse complexo humano. Então, por exemplo, por vezes nós nascemos numa família que é extremamente tradicional, no pior sentido do termo da palavra tradicional, no sentido de preconceituosa, de dar uma criação muito coercitiva, e a gente nasce meio que atado àquelas crenças limitantes que a gente acaba levando para a nossa vida adulta. Então a gente se desenvolve um adulto excessivamente reprimido nas nossas pulsões sexuais, sem liberdade, por exemplo, de expressar o gênero de uma forma diferente para a qual nós fomos nascidos, né? Uma orientação sexual, entre aspas, que não é entendida como normal, entre aspas, né? Aquilo que a nossa sociedade coloca como padrão. Então, essa dimensão social, cultural e familiar, por vezes, também é agente de perturbação e de desenvolvimento de transtornos. Por outro lado, a gente pode ter um ambiente social, principalmente aquelas experiências que a gente já adentra, né, no espiritismo desde criança e, inevitavelmente, passamos a ter uma educação moral de acordo com o Evangelho, que nos faz suportar certas dificuldades, também podem ser ambientes que nos ajudem ao não desenvolvimento de uma série de conflitos e transtornos. Então, essa dimensão sociocultural, ela precisa ser relevada, né? Precisa ser reconhecida. Temos uma dimensão afetiva, relacional, que é a forma como a gente estabelece as nossas dinâmicas. E aqui, mais uma vez, a gente vai pegar, né, no fundo da nossa alma, as tendências que a gente tem a ser mais inibido, mais sociável, a se desligar mais facilmente das pessoas ou se afeiçoar mais profundamente delas, e uma dimensão espiritual, que o Espiritismo nos dá uma plena ideia de como acontece. Então, para que a gente possa entender todos esses transtornos, antes a gente precisa entender que o complexo humano
é um conjunto de todas essas dimensões que estão se interrelacionando todo o tempo. Então, no caso da depressão especificamente, né, ela é uma doença que passa pela fisiologia da neuroquímica cerebral. Né? Há algumas situações orgânicas, como deficiência vitamínica ou alterações hormonais, disfunção tireoidal, que parecem ser sintomas de depressão, mas que são apenas predisposições orgânicas. Mas o nosso organismo físico pode ter uma predisposição genética ao desenvolvimento da depressão, né? Um desequilíbrio químico cerebral na produção e receptação de neurotransmissores que pode organicamente nos deixar mais suscetíveis a esse desenvolvimento ou não. Aspectos psicológicos, como a gente disse, repressão, excesso de controle, raiva contra si, né? Desenvolvimento de transtornos de personalidade mais tarde, que tem a ver com ela, que podem trazer a depressão como comorbidade. Aspectos espirituais, Joana fala muito bem sobre isso quando ela trata sobre a culpa como complexo herdado pelo espírito imortal, que é às vezes o pressentimento, né, ou a recordação longínqua, né, bem velada, do mal que nós fizemos a Lures e que hoje ressurge como uma culpa sem nome, que a gente não sabe de quê. Por que isso acontece? A nossa dimensão espiritual. A gente se reconhece culpado, se reconhece malbaratado nas nossas experiências, né? E com isso as vicissitudes acabam sendo fatores de perturbação para que a gente possa vir a desenvolver isso ou não, né? Sobre ansiedade e pânico, falando bem rapidamente, a psicogênese da ansiedade, ela parece estar relacionada à insegurança, ao medo, desejo de controle e de poder. O medo é uma emoção básica humana e é importante que a gente fale sobre o medo, especialmente nesse período, porque todos nós sentimos medo quando temos a percepção de um agente ameaçador. É uma resposta emocional básica, como dissemos. Mas existe um medo que é um medo patológico, um medo exacerbado. O medo normal, digamos assim, esse medo como emoção básica, é um grande preservativo ao instinto de conservação, porque nos faz tomar uma decisão para nos prevenir daquilo que pode nos prejudicar, ameaçar a nossa vida, fugir, parar ou tomar outra decisão, né? Mas o medo patológico é quando nós nos fixamos demasiadamente e acabamos exacerbando, por exemplo, o potencial destruidor ou de gerar dano desse agente externo. Então todo mundo passa por momentos de ansiedade e pânico, que não necessariamente implica em ter o transtorno de ansiedade ou a síndrome do pânico. Por exemplo, a ansiedade quando a gente tem a expectativa de receber uma notícia, quando a gente recebe um diagnóstico e não sabe como vai ser o desenvolvimento dessa doença, né? A crise de ansiedade ou a crise de pânico, ela já é extremamente exagerada, é um grau bastante acentuado, que pode ocorrer de uma forma isolada ou de forma recorrente, o que caracteriza um transtorno. A própria vida cotidiana e o desenho das redes sociais acaba estimulando em nós pensamentos acelerados e ansiosos. Então, a ansiedade natural é aquela que a gente tem diante de uma expectativa, esperando uma presença, aguardando uma resposta, querendo ver o desfecho ou a conclusão de uma determinada situação. E a ansiedade patológica é caracterizada por outros sintomas, distúrbios respiratórios, sudorese e insônia. Mas por quê que tanto o transtorno depressivo quanto a ansiedade e o pânico têm tido índices alarmantes nesse momento, né? Primeiro, a gente sempre vive, espíritas ou não, seres humanos, em busca de algo que nos confira segurança e estabilidade. E para muitos de nós, é difícil dizer isso, mas é verdade, a segurança e estabilidade era acreditada do lado externo da vida. Então é daí que provém o medo, não raramente. Quanto mais a gente se apropriar e se assegurar dessa nossa destinação como espíritos imortais,
entendendo que nós vamos sofrer sim pelas dificuldades que passamos na vida presente como encarnados, que a gente vai se sentir inseguro e instável por conta das dificuldades que a gente vai passar, mas que isso não deve ser o suficiente para que a gente entre em desespero. Aí a gente consegue enfrentar esses desafios com mais tranquilidade. Então será que não seria muito mais produtivo, especialmente nesse momento, a gente começar a trabalhar para um equilíbrio dinâmico, desenvolvendo recursos internos para enfrentar os desafios à medida que eles surjam, nutrindo ideais espiritualistas em generalidade e espiritistas em particular, para que a gente tenha maior tranquilidade para vivenciar e enfrentar os embates da vida presente, né? É importante a gente entender que a prece é o mecanismo, a conexão que nós temos diretamente com o Pai. Mas por conta do complexo humano ter tantas dimensões, como a gente já teve a oportunidade aqui de explicar, a gente não pode ir para o fanatismo, achando que a gente pode dispensar os cuidados médicos apenas com os nossos ideais imortalistas, né? E também fugir do outro extremo, que seria o extremo da incredulidade. Utilizar todos os recursos que nós temos para promover esse bem-estar psíquico e físico, mas entender que a raiz de todas as aflições, de todo o mal que nos chega, de todas as enfermidades que acabamos desenvolvendo, está, sem sombra de dúvida, no espírito imortal que nós somos, né? Então, meus amigos, já caminhando para as nossas considerações finais, depois de todo esse passeio sobre o sofrimento, a atualidade do sofrimento, trazemos mais uma vez a recordação que a terapêutica eficaz que nós temos é a terapia do Evangelho. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, sobre qual seria o maior trunfo do Espiritismo em relação às outras doutrinas, né? Como que o Espiritismo pode nos ajudar a sermos melhores? E os imortais vão responder a ele que os ideais espiritualistas, espiritistas, se opõem ao materialismo. E é justamente com essa proposta que nós podemos colocar os nossos olhos ao ser imortal que nós somos. Então, se a gente ainda tem flagrantes de desespero entre nós espíritas, talvez estejamos esquecendo de ouvir Jesus. Ponde vós as minhas palavras em vossos ouvidos. E para concluir, quero trazer aqui um trecho do Evangelho que é muito especial. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Após entrar no barco, os discípulos seguiram Jesus. E uma grande tempestade ocorreu no mar, a ponto do barco ficar coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Aproximando-se dele, os discípulos o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Ele, muito calmamente, levanta e diz: Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Então, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria no local. E os discípulos se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Essa história, né, que está lá no Evangelho, a tempestade acalmada, ela nos mostra algo muito interessante. As tormentas da vida nos inquietam. Ainda que estejamos perdendo tudo, será que a gente se lembra que sempre poderemos recomeçar? Onde está a nossa fortaleza, se sabemos que Jesus está no mesmo barco onde nós estamos? Ele é o governador planetário. Ele está à frente de todos os processos de transição que ocorrem no orbe, atento a cada rogativa de socorro. Conhece
a cada uma de suas ovelhas do seu rebanho, porque Jesus é o bom pastor. Será que nós, que não devemos morrer para as questões transitórias e reviver para as questões existenciais? Confiar. Ainda que ele apareça dormindo, nós precisamos confiar que ele sempre nos guarda e a gente precisa ter fé suficiente para enfrentar os desafios, a atualidade do nosso sofrimento, dando o melhor de nós mesmos. Que Jesus, meus amigos, nos abençoe a todos e podemos ir para as perguntas e comentários.